E aí, meus amigos, podcast 144 começando, episódio hoje que vai ser, conhecimento de música, de arte e de produção, que vocês não têm ideia de quem que eu tô aqui hoje. Galera, sejam bem-vindos todos que nos assistem, nossa audiência aí, muito obrigado. Vamos lá, Sandro DJ, meu irmão, obrigado pela presença. Poxa, Cara, satisfação te receber e honra ao mesmo tempo. eu que agradeço o convite, é sempre bacana, né? A Cara, gente. assim, ao mesmo tempo te trazer aqui pra trocar essa ideia, igual você falou, como é que funciona? Como é que é o roteiro do negócio? Eu falei, cara, eu não quero roteiro, eu quero conversar, eu quero Maravilha, trocar perfeito. experiência, quero receber experiência sua, que eu sei que você é um cara que tem conhecimento demais. Mas antes de eu iniciar essa prosa toda aí, da gente começar a trocar essa ideia, vou chamar a galera aqui mais uma vez. Como eu sempre falo, todos vocês aí que estão nos assistindo, inscreve no nosso canal, clica lá no sininho da notificação, compartilha com quem você quiser, manda para todos os seus amigos, vamos fazer o canal girar, fazer isso acontecer, que a nossa proposta é atingir ali o objetivo do YouTube e começar a fazer isso aqui ao vivo. A gente estava trocando ideia aqui, cara, muito boa, que eu acho que se a gente tivesse no ao vivo, ou a gente tinha arrumado muito problema, ou a gente tinha arrumado muito seguidor, cara. Polêmica, Polêmicas à polêmica. parte. Mas, Sandro, cara, de verdade, só tenho te agradecer pelo seu tempo. A gente sabe que isso aqui hoje foi tudo muito na correria, apesar da gente já ter marcado quase que um mês antes. Só que quando chega na hora, tudo acontece. Então, Exato. assim, obrigado pela sua disposição de ter feito seu corre, deixar seu pequeno lá, a gente sabe. Meu computador com teu pau, mas a gente tá aqui e eu acho que, independente dos problemas, a gente não pode deixar a peteca cair, não. É Com bola pra certeza. cima. E, cara, seja bem-vindo. Recebi seu release aqui, já estudei, já li, mas não tem como eu não olhar, porque é muita coisa, é muita experiência. Mas assim, pra gente começar o papo, tá contigo, coração aberto, sinta-se à vontade. Obrigado demais pela sua presença, cara. Obrigado mesmo. Poxa, eu que agradeço pelo convite, que assim, hoje em dia é muito gratificante, né? Receber esse tipo de convite para a gente poder bater um papo aberto e poder, né, ter essa liberdade de abordar vários assuntos. Sim. É, de antemão, te agradeço muito. Ah, que Acho isso, que vai cara. ser super bacana esse papo. Vai, vai. Pra mim é honra ter um cara porque você é do áudio, né, cara? Você é do áudio, você é da mídia. Cara, DJ, vou lá, ó, vamos lá. DJ, locutor, é, 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 teve rádio, agora iniciando aí na TV, na É, sua web TV, é que nós vamos falar disso tudo. um novo E projeto. quando eu te chamo, né, quando eu te convido pra vir, não foi único exclusivamente porque você é o cara do áudio, não. O projeto que eu tenho em mãos, né, que paralelo ao outro que eu tenho, que é da minha classe de enfermagem, que não tem vínculo aqui, eu iniciei um projeto dos artistas independentes, tá? Isso é um objetivo que eu tinha de traçar uma temporada, talvez de não sei quantos episódios. Por que disso? Hoje no cenário resendense, hoje na nossa região, Resende, Volta Redonda, Barra Mansa, que seja, a gente vê muito artista pipocando aí, trabalhando, fazendo seus corre, carregando sua mochilinha de baixo do braço, seu violão, sua picape ali, e fazendo seu trampo sozinho. Quando eu te convido, é único e exclusivamente porque eu sei que você tá correndo, ó, há Tem um tempo. tempinho, tem um Há tempinho. tempo. Se você me perguntar assim, cara, como é que você me conheceu? Não lembro. Não lembro como que eu te conheci. Eu acho que foi nos Rock Fest da vida aí. É possível, é possível. Eu acho que é nisso. Mas não me lembro assim, o dia que a gente trocou ideia. Então, assim, cara, conta um pouquinho aí minimamente da sua história, dos seus projetos, como que isso tudo aconteceu. E vambora. É contigo. É contigo. O protagonista aqui é você, não sei eu não. Que isso. Bom, voltando um pouquinho, da onde eu acho que nós nos conhecemos, eu também teve uma época que eu trabalhei como produtor de eventos, que junto com o Serginho Big Head, Teve aqui comigo, teve aqui. eu vi que Teve estava aqui. na programação. Teve aqui. Nós juntos criamos um evento chamado Rock in Heaven, onde era um festival de bandas de rock, eram de três a quatro bandas de rock, e a gente sempre fazia isso num domingo. Chegamos a fazer no espaço Show de Bola, fizemos também na Pindorama. Possivelmente é Pode ser. Pode ser, desse desses miolos evento. aí. Acho que rolaram umas quatro, cinco edições desse evento. Eu me lembro que eu te vi também no evento que o Marcílio fazia, que era o Rock Fest. Rockfest. Eu acho que deve ter Mas sido um lá foi desses também. tocando. Pode Lá ser, foi tocando junto com o Serginho. pode Nós ser. tínhamos uma banda também. Uhum.
E aí você entra nesse projeto com o Serginho. Isso. Mas o Serginho era o quê? Era violão e voz? Violão e Ah, tá. voz. Show. E, inclusive, o nome da banda era Bandalha. Bandalha. É, deve ser então. Eu Muito acredito que sim. bacana. Eu, Serginho e o Edgar Rins, que tive o prazer de reencontrá-lo esse final de semana em Visconde de Mauá. Aham. Eu fui tocar em Maromba e dei uma rápida pausa em Visconde de Mauá e Controlar. encontrei com o Edgar Rins, grande guitarrista. Acho que eu não conheço, não. Muito bom músico. Gente Bacana. finíssima também. E aí, assim, cara, você entra nesse projeto com o Serginho, mas assim, e ser DJ? Como é que funcionou essa parada de. Porque assim, você começou cedo. Eu comecei bem cedo. Começou cedo. Eu Eu, fui, eu fui pelo. muito influenciado pela cultura musical da minha mãe. Aham. Minha mãe sempre gostou muito de música e minha mãe, ela sempre gostou de umas coisas bem diferentes, assim. Tipo, Eumir Deodato. Ela gostava, claro, Beatles, ela Uhum. tinha vários, mas ela gostava de coisa bem orquestrada, tipo, Eumir Deodato, como eu já falei, Isaac Hayes. Ela gostava de umas coisas, Barry White, Que não era poxa, comum. exato, não era todo mundo que ouvia, Aham. claro que, e ainda mais na época, né? Não vamos falar de idade, não, que as barbas brancas nossa condena. Exatamente. Esquece, pula essa parte. Mas assim, eu fui muito influenciado pela cultura musical da minha mãe. Então eu cresci ouvindo muitas coisas instrumentais, muitas bandas, trabalhos instrumentais. E é algo que eu gosto também. Uhum. Então, assim, sempre fui influenciado por essas questões musicais, né? Esses grandes artistas. E cedo eu tive a oportunidade, Resende eram outros tempos, né? Eu tive a oportunidade de frequentar algumas baladinhas na minha época e via os DJs tocando e sempre gostei. Eu era o garotinho que ficava ali na porta da cabine de som, dando uma Curioso. olhada, o curioso, até um dia que você faz isso 3, 4, 5 vezes, aí o DJ te nota, olha, esse cara é Você curioso. lembra um dos caras que te deu Abria, oportunidade assim? que me deu a oportunidade De conhecer, é. de entrar dentro de uma cabine. É, eu acho que o DJ Aurélio, ele tocava no Simana, na época no Mamão com Açúcar. Aham. E eu sempre ficava ali olhando, né, aquilo tudo e sempre curti isso. Aí eu, é isso. Virou ali. Ali virou essa chave e eu, claro, paralelamente a isso, na questão musical, eu era o que ficava lá ouvindo rádio com uma fitinha já engatilhada ali com rec e pause. Uhum. Vai tocar música tal. Pum, soltava, gravava. A nossa época foi muito boa, né, cara? Essa molecada Foi, de hoje não cara, sabe o que foi. que é isso, cara. Eu tenho um grande amigo, né, o Léo, que também sempre foi apaixonado por dance music, por música de uma maneira geral. E ele tinha um aparelho de som assim que era bem legal na época. Era bem preciso, né? E a gente gravávamos músicas do rádio, de outras fitas de vinil, né? De Aham. discos de vinil e tal. E nós mesmos fazíamos as nossas edições em fitinha cassete, Era a tal da playlist, né? Que a gente fazia na nossa época com cassete, com que é o que a cassete. galera faz no Spotify hoje. Exato. Só que era outra realidade. Era E outra quando o locutor realidade. soltava a vinheta no meio da música, Exato. cara? Isso era tradicional no Puta rádio, né? merda, cara. Até porque eu acho o seguinte, o rádio nessa época, ele tinha uma função muito importante, Sim, sim. que era meio que a plataforma de lançamento de músicas, né? Sim, sim, Os meros mortais, sim. eles ficavam sabendo, né, das grandes novidades que Através estavam do rádio. acontecendo no mundo, né, através da música, através do rádio. Sim. Então, assim, ao longo do tempo, o rádio meio que perdeu um pouco essa coisa, né? Não só para as plataformas de streaming, Uhum. mas eu acho que ele perdeu um pouco essa coisa de ser musical, de ser, assim, de trazer algo diferente relacionado à música. Sim. É claro que ele se reinventou, ele trouxe, por exemplo, o podcast para dentro da coisa, podcast no sentido Sim. dessa coisa da conversa, né? O rádio, na verdade, sempre teve isso.
Mas ele também se uniu a. Hoje tem várias rádios que, por exemplo, fazem algo semelhante, né? É um programa de rádio que, paralelamente, está sendo transmitido via internet. Sim. Então, Isso aí acabou sendo um reajuste do próprio sistema, né, cara? Ou é, você se readapta ou você tá fora dele. exato, exato. Mas, assim, nesse quesito da música, eu acho que o rádio, ele. Você começou a ter uma gama de rádios que faziam basicamente a mesma coisa, cada uma Sim. dentro de um nicho. Ah, essa rádio era popular. Todas as rádios populares tocavam aquelas músicas. Entendeu? Até mesmo as rádios de rock, com exceção de uma ou de outra hoje em dia, Sim, hoje em dia tá elas mais difícil. basicamente tocam a mesma coisa. Então você não vê assim aquela coisa do garimpo, É. de você trazer uma Mas, banda que não é tocada e fazer com que ela seja sim, mas tocada. você concorda também, cara, que dependendo do viés, né, do gênero, não tá tendo muita evolução, cara, assim, eu particularmente eu posso estar sendo enganado, né, eu posso estar falando besteira, mas um exemplo, nosso cenário rock hoje, é o que eu curto, né, pop rock, rock em si, tem bandas assim, independentes que rola, tem coisa boa, mas você não vê a mídia amassando ali pra fazer o Não. troço acontecer, então você não tem novidade realmente. Então, E aí é onde entra a nossa proposta aqui da cena independente, de mostrar essa realidade, de dar essa visibilidade. Para você trabalha com, pelo que eu estava lendo, aqui, são 3 projetos que você tem, né? O We sim. Love 8090, né? Que você trabalha na parte de DJ, Deep Cosmic Soul Jazz e o Soul Brazuca. Então Sim. são três vertentes que você trabalha. Então, beleza. Em cada um desses movimentos, por mais que você saiba que quando você toca aquela música na pista ali, ela vai bombar, você sempre traz alguma coisa diferente. Porque Sim. você garimpa, você procura. Sim. E talvez não seja interesse de procurar também, não. Então, ontem tava eu lá pouco tempo, né? E dei uma zapeada. Aí me caiu um vídeo no colo, assim, Thunderbird, glorioso apresentador da extinta MTV Uhum. Brasil, um dos maiores apresentadores da MTV Brasil, e ele falando uma coisa que eu sempre acho isso, sempre achei isso, né, na verdade, que ele falando sobre aquele pessoal mais velho que diz, poxa, o rock and roll morreu, rock and roll é, assim, no sentido de que não existem mais rock and rolls como antigamente e tal. E ele, não, cara. Antes o rock tava na crista da onda. Hoje não. Então, assim, tem um monte de coisas novas, tem um monte de bandas novas, artistas novos fazendo grandes trabalhos. Só que a diferença é que hoje em dia você tem que garimpar. É, Se você ficar naquela de, o novo rock é isso, é aquilo, tá estigmatizado, se você não vai procurar, você não vai ouvir coisas diferentes do que aconteceram lá nos anos 70 80 que são as nossas referências sim. hoje em E se dia. você também não se propõe a ouvir coisa nova, meu amigo, você não vai achar nada Exato, nunca. exato. Cara, se você não tiver com a proposta de querer conhecer coisa nova também, abrir o coração pra coisa, meu irmão, tu vai ficar lá nos anos 70, 80, 90 pra sempre. Eu acho que com esse advento aí dos Deezer, Spotify, Sim, dessas playlists, né, cara? Eu acho que isso tem um quê positivo, mas tem. tem algumas coisas que são bem negativas, né? No sentido da pessoa, eu fiz aquela playlist e você fica naquela Você fica coisa. ali naquele loop eterno. Uma vez ou outra aparece uma sugestão que pode ser que Você fica num você loop goste, se o eterno. algoritmo entender que aquilo, olha, isso aqui ele pode gostar, e te entregar e você gostar. Mas eu acho que ao longo do tempo a gente começou a se condicionar a ouvir as mesmas coisas. Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas têm uma certa dificuldade em ter essa É o que aceitação eu te com o falei. novo. É da questão de querer ouvir. Exato, De querer de ouvir. garimpar e até mesmo de. Como hoje está tudo tão rápido. Sim, sim. Às vezes começou a tocar música, você não gostou de um dos acordes da música, você vai lá Cara, e pula a música. Você não eu. tem a curiosidade de ouvir a música inteira, É, entendeu? Acho eu. que essa geração ela é Não, então, muito eu ia te falar rápida. isso agora. Eu acabo falando desse cara sempre no podcast. Ô, Rafa, falar nisso. Ô, Rafa, você tá vivo aí, meu filho? Eu tô. Ah, tá. Tô aqui. Rafael tá na nossa área técnica lá, tivemos um problema técnico, aí ele não vai aparecer hoje, tá, galera? Mas a vozinha dele vai estar ativa lá. Não, e esse detalhe que vocês estão falando é real, cara. Eu lembro de. Eu também sou do meio rock, né? Também curto. Pô, Eu lembro de bacana. antigamente, cara, a gente procurava alguma coisa de rock pra ouvir, tirando a. Eu sou do Rio, tirando a Rádio Cidade e a Fluminense,
você quase não tinha, cara, a rádio específica. E na época a Rádio Cidade Fluminense era aquele rock. Não ficava tocando só a modinha. Entrava aquelas bandas mais trash também no meio da programação e era interessante. Tinha um viés um pouco do underground, né, cara? De Sim, você sim. ter Mas aquelas se você bandas... quisesse ver aquela coisa braba, era de madrugada. Depois da meia-noite entrava os programas dos rock brabão. Aí você ficava de madrugada e vê que é uma rádio, ela tem um emocional ligado na gente, né? Eu lembro de ficar com uns radinhos de pilha, de camelô, meia-noite ia dormir, que escondia o fonezinho no ouvido pro pai e a mãe não ver, ficava ali Era só outra no... realidade, né, Eu cara? também fazia isso. Cara, é emocional o negócio da rádio, é maneiro. Inclusive, eu tive muito problema na escola, porque eu estudava de manhã, né? Isso era bem novo. E eu, desde sempre, ouvi rádio. Eu tinha um radinho desses, um Walkman, que era muito legal, diga-se de passagem. E eu ligava ele toda noite. Tive um problemão na escola. Cheguei até a reprovar porque eu dormia na sala de aula, porque ficava até tarde ouvindo rádio. A noite toda, é verdade. É Eu tinha um previsto. Walkman da Aiva, lembra da Aiva? Lembro. Eu tinha um da JVC, eu não lembro. JVC. Era as Pretinho clássicas. Sim. 2 alto-falantes atrás. Eu não lembro assim, se eu era tive bem Walkman. legal. Eu tive um Discman, eu lembro de ter tido um Discman. Discman. Discman Foi já é depois. já a evolução, É. Eu lembro do Discman, sim. Mas nesse assunto de rádio que você falou, a tua escola é o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro, assim, sempre esteve, não só o Rio de Janeiro, mas as grandes capitais, elas sempre tiveram muito à frente do interior. Sim. Por quê? Porque desde essa época você já tinha segmentos nos veículos de comunicação nos grandes centros. Por exemplo, vou te dar algo que foi um divisor de águas para mim. As primeiras vezes que eu fui no Rio, eu pirava assistindo MTV no canal aberto. Era sensacional. Então, a MTV acabou sendo uma grande escola para muita gente, né? No sentido de apresentação, de apresentação de artistas novos, Sim, bandas pô, a novas, cena músicas surgiu ali. novas. Os VJs, né? Que Os chamavam. VJs Os da época. VJs, E o que tava rolando na música recente, eles... E não só isso, mas até no quesito rádio, você tinha 2 grandes rádios lá, que era a Fluminense. Isso a gente tava falando no segmento de rock, né? Sim, anos 90. Que era a Fluminense e a Rádio Cidade. Isso aí. E então, assim, nitidamente a gente enxerga aí uma segmentação, né? Assim como tinham outras rádios, a Rádio Globo, e inúmeras outras rádios. Tinha uma AM ainda na época. Mas aí cada um numa vertente específica, né? Exato, em segmentos. No interior, não. No interior, É tudão. eu me lembro que aqui nós tínhamos 2 rádios, que era a Resende e a Real. E sempre foram essas. Então, agora, de 2, 3 anos para cá, que a gente está vendo um segmento no interior. Que é, por exemplo, você tem a Verde Oliva, que atua num segmento mais tranquilo, né? Baixa estimulação. Você tem hoje a FM O Dia, que tem aqui em Resende, que é uma rádio popular. Sim. Que é voltada para o sertanejo, pagode, funk, que são os estilos mais populares. Tem hoje outras rádios que, enfim, a questão é, os segmentos, eles chegaram agora, há pouco tempo, há 2, 3 anos. Antes, as rádios aqui, elas tocavam de A a Z. Era geralzão, né? Você tinha numa mesma rádio, tinha um programa de rock, ela tinha um programa de pagode, um outro de funk, entendeu? Então, Eram programas, era uma né? loucura. Eram programas dentro da própria rádio. Exato. Você tinha que agradar todo mundo e Ó, pra acabava você ter uma que- noção, aproveitando o mesmo gancho aí, né? Eu sou de Bom Jardim, teoricamente eu sou de Bom Jardim de Minas. A minha família é de lá, mora todo mundo lá. Sim. E eu cresci lá. E aí eu me lembro que a rádio que a gente tinha lá era a TransBJ FM. Transbejada. Cara, aí você imagina, era tudo realmente. E era a única rádio. E o mais legal, cara, era você ver a dificuldade que a galera tinha pra fazer aquele negócio funcionar. Sim. E pra fazer a coisa acontecer, aí era propagandas e tal. Eu acho que a rádio ainda existe hoje lá. Eu até vou procurar saber como que tá o pé da situação. Mas a gente sabe que realmente a gente que é do interior tem mais dificuldade de acesso para as Tem. coisas, né? E é caro, né, cara?
aproveitando o mesmo gancho, igual a gente estava conversando aqui no off, da época da sua rádio, da B-Side. Sim. Cara, eu ouvi muito. Ficava na internet ligado direto. E aí, igual você falou, pô, deve ser triste você falar assim, pum, vou tirar da tomada e vou parar. A B-Side, cara, é legal a gente falar sobre ela, porque eu acho que ela foi, digamos assim, vou dizer que a filha mais querida. A gente não tem amor pelos filhos que nós temos. O grupo é um só. Falando nesse sentido, né? Mas vamos lá. A Rádio B-Side foi um projeto muito bacana, cara. Um projeto que eu assim, na verdade não com esse nome, mas o meu TCC na faculdade foi a criação completa de uma web rádio. Foi um modelo de Você negócio. fez comunicação, que você falou. Eu fiz comunicação. Aqui em Resende? Não. Ah, Comunicação com habilitação em rádio e TV. Eu fiz no Rio, na faixa, Rio. Faculdade Zélio Alonso. Mais tarde eu fiz pós-graduação em gestão de marketing e negócios. Isso já com a rádio caminhando, lá em 2013, que eu ingressei na pós. Mas o meu TCC foi justamente a criação de uma web rádio, como um modelo de negócio. Então, quando eu cheguei aqui, foi engraçado isso, porque 1 ano e meio depois de eu me formar, no Rio, né, essa minha passagem pelo Rio, eu fiquei lá 7 anos, foi muito legal, muito interessante em vários aspectos. Imagino. Não só a faculdade, mas a faculdade, claro, em primeiro lugar, mas também tive a oportunidade de tocar, né, aprimorar os meus trabalhos como DJ em vários lugares. Foi uma época muito, muito bacana. E não só nesse sentido, né, mas também, poxa, o meu estreitamento junto às rádios do Rio, eu tive muita sorte de ter um professor de faculdade que era também locutor da Paradiso FM. Tinha um grande amigo meu que na época estava era locutor na Jovem Pan. Então, esses 2 estúdios em especial, cara, eu era muito aquele aficionado por rádio, né? Eu sempre gostei, sempre quis estar do lado de cá, né? Do microfone, Sim, me sim. comunicando, falando e, claro, transmitindo a informação. Então, eu tive uma boa escola, além da própria faculdade, né? Estreitando junto a esses 2, um que era meu professor de faculdade, que era o Sérgio Gianotti, voz padrão de inúmeras marcas importantíssimas, como, por exemplo, o Globo, Perdigão. E ele ainda hoje está lá Continua lá. na Paradiso. É o tal do network, né, cara? Isso, Que tu e na fez época, muito. exato. Então eu tive a oportunidade de aprender rádio, não só na faculdade, mas dentro do estúdio, do lado dos caras, vendo os caras Pô, fazerem. deve ser muito foda. Foi muito, cara, foi uma época ser. muito Deve legal. ser maneiro muito demais. Bons tempos. E assim, E fora a aquisição de experiência, né, cara? Exato, Porque não é só cara. simplesmente, porra, porque a gente tem essa parada de ser, assim, pô, eu sou fã do cara. Mas não é isso, cara. Não é só você é fã do trabalho do cara. E você tá do lado e aprender aquilo que o cara. Pô, velho, isso é um negócio assim. eu sempre tive muita facilidade de aprender vendo as pessoas fazerem. Entendeu? Então, eu sabia que eu estando ali, eu aprenderia várias coisas que na hora que eu fosse pro ar, isso faria diferença. E eu sempre fui aquele cara que, mas por que você tá fazendo isso aqui com volume enquanto você fala? Aí, por quê? Esse é o BG. BG é aquela música de fundo. Então, quando eu falo, eu abaixo. E quando eu vou respirar, eu aumento. Então tem várias sacadas assim que você começa a aprender vendo os caras fazerem e perguntando. São técnicas que você não aprende na Você vê faculdade. os caras estavam ali anos-luz na frente, né, cara? Então, assim, essa é uma das coisas que eu acabei aprendendo vendo os caras fazerem. E eu sempre gostava muito de saber das histórias. Como é que é, pra que é o quê. Então, teoricamente, eu mesmo antes de me formar, eu já sabia muita coisa. E Maneiro. outra também colava dentro do estúdio da própria faculdade. E é uma outra realidade, né, cara? Cara. Uma outra realidade. O Profissa isso que a gente faz aqui, cara, é um engatinhar de um projeto. Sim. Mas que eu já te falo que a gente não tá no patamar de amador, não.
Mas Sim. pra chegar lá no top dos caras, ainda tem um caminho pra se chegar. Tem. Sempre vão ter coisas a serem Sempre vai ter. aprendidas. Não tem jeito. Você vai sempre aprender alguma E coisa no sempre vai meio do evoluir, caminho. sempre vai melhorar. Exato, exato. É igual, por exemplo, voltando ao assunto da Rádio B-Side, né? Acabou que eu fui para outro lugar, agora eu tô voltando, Relaxa. né? Faz parte. É isso que é o bom. Aí tá vendo a história de não ter o roteiro? Fui pro Você tá Rio, começando a me entender. Agora que eu chego, agora que eu vou abrir a Rádio B-Side. Então, eu cheguei aqui, eu retornei do Rio por volta de 2009. E, sinceramente, cara, encontrei um mercado muito fechado dentro da área de comunicação. Tudo já estabelecido desde os anos 90, né? Esse cara novo tá chegando aqui com faculdade de comunicação. E a gente conhece ele. Ele já veio aqui várias vezes, entendeu? Então, quando eu cheguei do Rio, eu encontrei um mercado muito fechado. Foi uma situação que, eu juro pra você, eu não imaginei que aconteceria. E eu tive que mudar a rota. Eu falei, poxa, do Rio, já estava com uma certa experiência, formado em comunicação, na área específica de Certo. rádio e TV. Eu falei, cara, Você já chegou achando que estava empregado? não Ou que eu não? estava empregado, mas, assim, Que não fosse tão eu difícil. acho que dá, né? Mas você acha que né? você criou alguma expectativa, talvez, cara? Cara, eu acho que a A gente gente sempre sempre cria, né? cria, né? Ainda também mais quando acho. você está voltando. É. Não vou dizer que eu voltei exatamente porque eu Não, quis não. voltar, mas Questões de vida mesmo, né, cara? sim, De estrutura eu, de. eu, eu, assim, acho que não tem problema falar isso. Meu pai acabou ficando doente e eu Sim, voltei porque voltou eu por conta tinha que disso. voltar, É. entendeu? E assim, mas realmente eu não esperava encontrar algo tão fechado. E eu falei, cara, tá aí. Eu acho que batendo com a cara esses nãos que eu recebi, eles vão me impulsionar de outra maneira. Eu vou colocar em Te curso. tirou da zona de conforto, né, cara? Que maneiro. Não que eu estivesse na zona de conforto. Não, não, mas de um pensamento Mas que você não tinha você não tinha lapidado na sua cabeça de chegar aqui e implantar uma web rádio. Que não. eu acho que na região já Na verdade eu existia. tinha. Tinha Na mesmo. verdade eu tinha. Mas existe. Eu tinha no sentido de. Eu sendo bem sincero, cara, eu nunca gostei. As poucas vezes que eu tive. Que eu fui empregado, eu não. Eu não curti muito, assim. Porque às vezes, cara, você vê em ambiente corporativo, você vê às vezes as pessoas que É. Te entendo. acha que entendem demais a Te respeito entendo. de uma coisa e, na verdade, assim, não é questão de entender, de hierarquia, não tem nada a ver com isso. Mas às vezes as pessoas são ríspidas, as pessoas não correspondem à sua expectativa, você acha que pode ir muito mais longe se você estivesse com as rédeas. E eu nunca curti muito essa coisa de, ó, isso, aquilo. Eu sempre achei que eu poderia ser eu mesmo quem fosse dar as minhas ordens, Sim, entendeu? sim. Cara, vamos por Que é aqui. tão difícil quanto. Eu acho muito Isso eu ia te mais. falar, eu acho que é até pior, cara. Muito mais. Porque demanda mais tempo seu, demanda mais obrigatoriedade sua. Você dorme e acorda todo dia pensando no que você tem que fazer para Preocupado. amanhã, preocupado. Aqui é a mesma coisa. Eu e o Rafael, cara. Eu e o Rafael eu converso mais com ele do que com qualquer outra pessoa. Porque ele com o projeto dele, eu com o meu, e é o tempo todo assim, ó, a gente tem que fazer isso, amanhã tem que fazer aquilo, ó, agenda Sim, tal. é. Ó, não sei o que, computador deu problema, desmarca com o Sandro, não desmarca, não, vamos fazer. Não, leva meu computador, a gente faz, bota o seu para arrumar, a gente dá um jeito. Então, assim, esses contratempos acabam, às vezes, sendo muito pior, cara. Sim, sim. Porque a responsabilidade é toda sua, realmente. Sim. E eu não tiro tua razão, não. Hoje eu sei o que que é, cara. Apesar disso aqui ainda não ser meu vínculo principal. Sim. Você hoje atua só com a sua empresa. Ou, teoricamente, seu grupo, eu digo. Exato. Exato. E quando você vem para Resende, existia web rádio ou não? Não existiu. Você que foi o pioneiro, então, de fazer a primeira. Exato. Então, aí você acha que você tá aqui à toa, rapaz? Eu te chamei você aqui, não foi à toa, cara. Realmente foi uma fase muito interessante da B-Side. Foi uma fase também de muito aprendizado. Nesses 11 anos no ar. 11? Não, foram 12 anos. 12 anos. Caraca, No é ar, muito tempo no ar, cara. para uma web rádio, É muito tempo. com estúdio próprio. Não se falava nem web rádio na época. Com 3 anos e meio no ar,
Não que nós não tivéssemos, mas era... Em 3 anos e meio, nós ficamos locados lá no antigo PX Clube, que era ao lado do Parque das Águas, e Sim. hoje é uma creche, né? Uhum. Mas quando saímos de lá, em 2014, fomos para um estúdio próprio, em Olha só, Penedo, na entrada de Penedo, ali no shopping do Esquilo. Sim, eu lembro. Eu conheci vocês ali. Isso. Então, e ali, cara, também foi, eu acho que foram, todas as fases foram interessantes, né, cara? A gente, e para quem não sabe, a web rádio, ela sobrevive, né? É um business, um negócio que vende seus espaços publicitários, Uhum. né? Você sobrevive de propaganda. Eu ia te perguntar como que funciona isso, né? Essa É questão de exatamente como igual se ao manter. rádio. É exatamente igual ao rádio. No rádio você vende espaços publicitários. Você tem os blocos comerciais Sim. de tanto em tanto tempo e você vende aquele espaço comercial. Você produzindo ou não o comercial chegando, já sendo produzido externamente, você manda, claro, tem os padrões, né? E, e era justamente assim. A gente vendia os espaços publicitários dentro do bloco de comerciais, né? Eu sei, cara, que teve uma Tanto em época. página quanto em locução. É isso? Sim, sim. É, porque eu lembro que eu acessei a página lá e tinha lá os cantinhos das Exato, propagandas piscando. Ali Como você também tem a já era. internet, era uma web rádio, tinha um website, além das redes sociais, é Sim. claro, né? Então a gente fazia meio que um combo, Você já onde fechava o pacote com a pessoa Exato. nesse sentido. Olha, o a seu marca, vai estar veiculada nas você vai 3 ter, estações. você tem Na um página. espaço publicitário onde o seu comercial será veiculado tantas vezes por dia, durante um tempo, ao mesmo tempo que a sua logo, um banner, já com um link para o seu site, ficará dentro do nosso website. E também vamos Nas redes propagar sociais. nas nossas redes sociais a sua marca ou o seu comercial. Nós tivemos comerciais que foram produzidos pela Upside Studio, que é uma outra empresa do mesmo grupo, né? Que principalmente fornecia esse material não só publicitário, mas institucional também para a Rádio Upside, né? É um estúdio de produção e criação de peças publicitárias e institucionais, além de nós também trabalhamos Não com parou, pô? criação, produção de plástica para rádio, para TV, tudo na parte de áudio, né? Que também foi um grande aprendizado o Website Studio. Cara, maneiro. Ela né, até hoje. Através da Upside Studio, eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas sensacionais, produtores. Uma delas eu acho que vale muito a pena falar. A Paula, me fugiu agora o sobrenome dela. Ela é uma audiodescritora e eu nunca tinha tido contato com esse tipo de material, né? De audiodescrição. Como que seria É um isso? material em áudio para quem tem deficiência visual. Uhum. Então, por exemplo, você vai ao cinema e tem uma audiodescrição de um filme em áudio para que a pessoa que tem deficiência visual ela consiga entender o que está acontecendo no filme. Sim. Então, Então assim, é um material super bacana. específico. É específico. Eu nunca tinha tido contato com esse tipo de material, né? Mas aí é uma locução, porque um exemplo, isso é pergunta de leigo mesmo, tá? Até pra galera que tá vendo também Sim. entender. Um exemplo, tem a fala do ator, Sim. aí vai ser E por baixo, dublado, e aí tem outro contexto ainda. no né? intervalo entre as falas do ator, entra a audiodescrição. Supondo que seja Ah, não, assim. E pode- Arnaldo está de camisa vermelha e de frente para fulano de tal. Isso. Que maneiro, cara, é isso. Era isso que eu tava pensando aqui mesmo. Agora ele entra no carro e... Entendeu? Entendi. É algo nesse sentido. É um tipo de locução diferente. É um tipo de Específico. locução para nortear a pessoa que que tem deficiência visual, por exemplo, para que ela consiga entender o que está acontecendo no filme, na peça. Cara, mas olha pra você ver como é que a gente vai conversando e as coisas vão caminhando pra um lugar muito doido, né? Você conhecia isso, Rafael? Eu não Cara, conhecia. assim, Eu não conhecia. como eu ainda tenho a prática de assistir televisão,
Eu conhecia porque de vez em quando aparece, dependendo do que você está vendo, Eu não, aparece no canto da tela, audiodescrição disponível. eu não E aí conhecia, você sinceramente. pode Pra mim é... habilitar essa função e vai acontecer isso que ele falou. No meio do filme, da série, do episódio, vai ter a fala e nos intervalos aparece a Pô, voz maneiro do demais, locutor cara. explicando o fato ocorrido. Pô, maneiro demais. E não só o fato ocorrido, mas, digamos, a ambientação da Sim, coisa. a pessoa se nortear, ter uma ideia do que tá acontecendo na cena em si. Tipo, Bacana Sandro e demais. Guilherme estão de frente um para o outro com 2 microfones e uma TV ao fundo. Sim, Essa seria a audiodescrição da para cena. nortear as Legal, pessoas cara, legal demais. E né? eu te falo, cara, que o Rafa é diferenciado. Eu falo pra Sim, você que ele é diferenciado. Eu não assisto televisão, então pra mim, muito raramente, pode ser que apareça e eu nunca observei. Mas da mesma perfeito. maneira que eu também não conhecia, um monte de gente agora vai ficar sabendo. E vai começar a Bacana. ter o norte pra coisa. Cara, é um trabalho, assim, Legal, cara. sensacional. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a Paula e, assim, eu fazendo a parte de produção, né, desse Sim. material, né, de gravação, captação, gravação, edição e nós trabalhando juntos. Até que pintou uma oportunidade, pelo fato de eu ser locutor também, pintou uma oportunidade de de eu entrar no trabalho não só como produtor e editor, masterizador, mas também como locutor, fazendo a audiodescrição na íntegra, cara. E nós, cara, fizemos uns trabalhos pro Mac Que legal, cara. muito legais, principalmente na época da pandemia, cara. Então, assim, a pandemia foi bem ruim em alguns aspectos, né? Principalmente pra gente que trabalha com música, É. com. Acho que pra quem trabalha com música de uma maneira Eu geral, no acho que meu na arte caso, geral em si foi ruim pra todo mundo, cara. foi bem ruim. E Foi. foi uma época também que todos tivemos que parar. Foi um dos primeiros setores a parar, né? E um dos últimos a voltar a trabalhar na íntegra. Uma incerteza que você não Uma sabia pra incerteza onde ia, foi um qual que ia período ser o bem desfecho da complicado. coisa. Apesar de ter sido um período bem complicado nesse sentido, por outro lado, né, através da Upside Studio, eu tive a oportunidade de fazer inúmeros trabalhos bem interessantes, e principalmente na área de audiodescrição, né? E assim, foi algo bem bacana. Mas ainda na Upside Studio, acabou que eu fui para um outro Não, lugar e tranquilo. agora voltei para onde eu estava. Mas, como eu disse antes, a Upside Studio ela trabalha hoje com produção de comerciais, institucionais, plástica para rádio, todo material em áudio, né? A gente consegue trabalhar. Então, ela serviu muito à produção dos materiais que eram vinculados principalmente na programação da Rádio Upside, né? No final, então, você montou a rádio, e aí veio o estúdio, e você Isso. acabou montando um grupo Na de... sequência foi isso. Primeiro eu montei a Rádio Upside. Depois, logo, paralelo à Rádio Upside, foi criada a Upside Studio. Um tempo depois, percebendo que o mercado tinha uma lacuna muito interessante, já que a minha maior área de atuação, ou pelo menos aonde eu pretendia chamar a atenção dos meus possíveis anunciantes, era Penedo, e por lá você ter assim muitos ambientes de alto Sim, padrão, muitos restaurantes, uma coisa mais bucólica, mais calma. Me veio a ideia, eu falei, cara, olha que interessante, né? Tudo é questão de estudo de causa. Que a Rádio Side ela tinha uma pegada mais rock, mais sim, blues, folk. Era uma coisa assim, apesar de ser jovem, ela tinha uma pegada mais alta estimulação. Eu falei, cara, uhum, eu acho que eu preciso ter um outro canal que vai ser o meu canal light, meu canal tranquilo. E aí veio a ideia de montar a Rádio Beside Lounge, mais de que era boa. uma rádio voltada para o lounge, jazz, bossa nova e chill out. Que é um público que frequenta Penedo. Eu falei, cara, É ali. não, nem era. A minha ideia com ela era colocar a Rádio Side Lounge no circuito dos restaurantes, pousadas Sim, e ambientes assim, para ela ser meio que o som padrão, né? Que é um som legal, relaxante, tranquilo, sim. que não incomoda ninguém, dos cafés. Ouvi Inclusive, dizer que você teve uma sacada
Cara, Porque então... é isso que você falou. São sons. Quando a gente vai, né? Hoje não tanto mais, mas já frequentei muito ambiente hoteleiro por conta de congressos e tal. Realmente, você chega em alguns ambientes, tá tocando esse lounge que a gente chama. O que depois eu queria ver, quando você finalizar essa questão, o que seria essa autoestimulação? Você já citou algumas vezes. Então, a autoestimulação está dentro da caracterização do segmento do veículo de comunicação. Como, por exemplo, como eu disse antes, a Rádio Psyde, ela tinha uma pegada de alta estimulação, ou seja, a autoestimulação é algo mais agitado, como eu disse, é voltada para o rock, para o folk, para o blues. É uma coisa que não é tão relaxante, né? É mais, digamos, animado. Bom, mas então deve ter algum problema, que eu relaxo ouvindo essas coisas agitadas. Pode isso. Ô, Rafa, É bom. eu acho que eu vou te dar uma tarefa. Você vai ter que encher nossos copos d'água e outros café pra nós aí, porque o papo aqui vai render, hein? Bom, um café Eu acho que sempre vai, cai eu acho bem, que vai, hein? sempre cai bem. Ô, Tranquilo. Sandro, mas assim, cara, nessa pegada de montar o outro canal da Upside, nesse objetivo eu acho que é interessante, porque é mais prático para quem tá ali. Você clica lá, a rádio vai rolar, a sequência musical vai acontecer, você não precisa se preocupar de entrar um anúncio no Spotify Exato. da vida e até pensar na questão da possibilidade de um direito autoral, Exato. que também é uma circunstância a acontecer no nosso meio, né? Exato. Eu, graças a Deus, assim, não tive problema com isso, não. Pelo menos enquanto as B-Sides estavam no ar. Mas, o que mais tinha atrelado a isso? Eram coisas como, por exemplo, a questão informacional da coisa. Como é que a gente trabalhava isso? Era interessante porque eu consegui fazer uma parceria com o Parque Nacional de Itatiaia, com o Parque Estadual da Pedra Selada. Eu reuni as informações, né, que eram interessantes, porque a gente sempre teve essa pegada de ser uma rádio diferente, que trouxesse um conteúdo diferente sobre a nossa região, né? E principalmente esse conteúdo ecoturístico, dos Que é o esportes que radicais, que é eu o que acho um fomenta a região nossa. absurdo a gente não ter assim uma divulgação massiva do que acontece efetivamente na região, do que de todos esses atrativos naturais, cara, que nós temos aqui. Isso eu sinceramente eu acho muito mal divulgado. E eu, através das B-Sides, eu sempre quis contribuir de alguma maneira, né? Tanto é que nessa parceria com o Parque Nacional, com o Parque Estadual, criei 4 dicas para o Parque Estadual, 4 dicas para o Parque Estadual da Pedra Selada e 4 para o Parque Nacional de Itatiaia, diferentes, sobre condutas dentro do parque, sobre as belezas naturais, e tinha até uma pegada de audiodescrição, entre aspas, claro, mas tinha essa pegada da audiodescrição com relação ao que as pessoas encontrariam dentro do parque. Bom, na parte baixa do parque você tem a 2 quilômetros a cachoeira do Itaporani, onde você consegue ir a pé e tal. De certa forma, você fazia Através do áudio, cara, É. fazendo um institucional do o parque. direcionamento do negócio. E não só do Parque Nacional, mas do Parque Estadual da Pedra Selada. A gente abraçou também algumas outras causas, a causa animal, né, da Associação Protetora dos Sim, Animais cara, não de deixa de Penedo. ser um pouco da nossa realidade, é o que eu sempre falei. Não adianta você ter um veículo de comunicação se você também não faz projetos que sejam de relevância, cara. Exato. Não tem sentido nenhum. Eu sempre achei interessante assim abraçar algumas causas, né? E Eu acho também válido. nesse sentido nós tínhamos essa pretensão de trazer essa parte informacional a respeito do ecoturismo, dos esportes radicais praticados aqui na nossa região. Você sabia que são mais de 30 Não sabia. Mas eu sei que tem esportes muita coisa. radicais? São muitos E esportes não radicais. é cara. divulgado, não é. Enfim. Deixa eu ver se eu lembro de alguns. Parapente, slackline, mountain bike, Teve um evento recente agora. paraquedismo, Teve um evento arvorismo, recente em Mauá, inúmeros. que é aquele skate de rodinhas grandes que eu esqueci o nome. Mountain board. Mountain board.
Teve um evento lá agora, foi recente, deve ter o quê? Um mês e meio atrás. Ninguém ficou sabendo, cara. Eu não consigo entender por Eu que só as fiquei prefeituras não abraçam Eu essas também não sei. causas, cara. Eu só fiquei sabendo que o médico que trabalha com a gente lá no hospital, ele foi como suporte. E tem um evento, no sentido quem vai pro lote 10 ali. Eu não lembro, não vou lembrar o nome do local e Sim, nem quem foi na o nossa... realizador do evento. Mas teve, assim, pessoas de outros países vieram para competir, cara, e ninguém fica sabendo dessa Ninguém parada. fica sabendo. Ninguém fica Ou sabendo. poucas pessoas, só as Ou- pessoas do meio, né? É. O que é... Eu acho ruim, Eu também. Eu acho porque que às cada vezes... vez mais pessoas sabendo de É, esportes que são exclusivamente praticados por aqui. Cara, por que não, né? igual aqui, a nossa região é uma das regiões mais apropriadas, né, ao bird watching e ao butterfly watching, que é a Café? observação e a... Você vai querer um eu, café também? eu quero, por Ô, favor. Rafa, dá aqui pra nós, faz favor. A nossa região é uma das regiões mais propícias para o bird watch e o butterfly watch, que é a observação de pássaros, borboletas e a parte de fotografia, né? Uma das assim, referências no Brasil para esse tipo Não divulga, eu não sei o que agora eu não sei acontece. se é uma arte ou se é um esporte, mas Vamos tabelar como se fosse um hobby? é um hobby, pode ser nem uma coisa e nem outra. Mas Porque vamos ser sinceros, isso aqui pra nós é o nosso hobby. O é, seu é trabalho. exato. Você trabalha com isso, mas você tem a paixão pelo que você faz. Isso aqui pra mim é um hobby. É. Cara, é o meu futebol que a galera joga no É. domingo. Eu gravo podcast, eu vou mexer com música, eu e o Rafael, então isso pra mim é um hobby. E realmente, Eu a acho nossa que é um grande região, privilégio, né, cara, a nossa gente região é poder trabalhar. privilegiada. A gente tem um potencial aqui muito grande, Tem. muito grande, muito Mas grande. muito pouco explorado. Eu tive conversando recente também, não sei se você chegou a ver lá no canal, com o Ricardo. O Ricardo Duarte. Ele é coordenador distrital dos escoteiros aqui na região. O Rico Ah, sim. teve aqui, pô, trocou uma ideia com a gente e a gente foi nesse viés também. O escoteiro, de certa forma, está inserido no ambiente, né? No meio ambiente da Sim. coisa e tal. E é outra situação que também não é tão divulgada dentro do nosso contexto da região, que é propícia para isso. Exato. E aí é o que eu te falei, ele veio aqui, sentou, a gente trocou ideia de uma hora e cacetada, ele explicou muita coisa, orientou muita coisa, foi legal pra caramba, cara. Legal pra caramba, legal demais. E é o que você falou, a nossa região tem potencial, a gente tem essa possibilidade, e eu acho que privilégio da região de ter tido você para fazer esse veículo dos dois parques aqui, que são situações que o turista às vezes vem, liga na tua rádio ali e já tem uma orientação mínima do que eu posso fazer ali. É algo que foi Legal bem demais, cara, interessante, legal cara. demais. Eu acho que algo que foi bem interessante, que logo que ela entrou no ar, logo não, vamos dizer, um ano e meio, a gente começou a perceber uma audiência muito grande e muito maior Valeu, Rafa. dela fora da nossa região. E isso foi um fator primordial para a gente entender qual era o nosso veículo, Sim. com quem ele falava exatamente, e claro, para que a gente pudesse entender melhor o que trazer à tona, o que O que informar. produzir para ele, né? A gente conseguiu detectar que, em primeiro lugar, na nossa audiência, Você tinha essas estatísticas todas. São Paulo. Caraca. Segundo lugar, Rio de Janeiro. Terceiro lugar, Volta Redonda. Em quarto lugar, aí sim, vinha Penedo. Aí eu, Ou seja, opa, dentro da peraí. sua casa você. Eu tenho um veículo de comunicação onde eu daqui eu consigo falar com as pessoas lá. As minhas maiores audiências, elas são fora. Então, peraí, eu não tenho que pensar em um veículo de comunicação que vá conversar com as pessoas aqui. Eu parei, poxa, ó, interessante isso. Porque eu tenho que criar um conteúdo, uma narrativa que agrade a esse público de fora, ou seja, o turista em potencial, Sim. e, ao mesmo tempo, eu tenho o veículo perfeito para vender os meus anúncios. Porque, por exemplo, a pessoa que mora na cidade de Penedo, ela não vai se hospedar em Penedo, Muito possivelmente não. porque ela já mora em Penedo. Sim. Agora, a pessoa de fora, ela vai se hospedar. Então, eu tenho o veículo certo para vender os produtos que as pessoas têm, produtos e serviços que as pessoas têm para vender aqui
Só que esses produtos e serviços são para as pessoas de fora, para quem vem. Entendeu? Por exemplo, claro esse exemplo. Quem mora em Penedo, quem mora em Resende, vamos mudar um pouquinho a narrativa. Quem mora em Resende não vai se hospedar em Penedo. Muito raramente. A Exato. não ser que tenha grande curiosidade de saber Exato, quais como são as é. condições que aquela pousada te Exato. propõe. Fora isso, não. Aham. Então, assim, eu tinha um veículo que tinha produtos e serviços a serem vendidos para pessoas de fora, onde esse veículo tinha exatamente como público as pessoas de fora, que eram os turistas que vinham para cá. Então, eu encontrei o meu modelo de negócio. Sim, muito sentido. Muito sentido. De certa forma, você achou que seria nichado aqui na região e você E saiu eu de onde... entendi que É, eu tinha o veículo certo para vender os produtos e serviços daqui para as pessoas de fora, porque Sim. as minhas audiências maiores E eram as quando pessoas você de vai fora. conversar com aquele possível anunciante, você já tinha a fala correta. Exato. Olha só, eu sou da região, Eu já tinha entendido. você já tinha entendido esse processo. Eu sou da região, meu modelo de negócio da minha rádio hoje, ele tem Rio de Janeiro e São Paulo como dois polos Para venda tinha suficientes. estatística. Estatístico, pô. Você bateu em cima do que é previsto. Exato. Então eu tenho audiência lá e audiência cá. Duas regiões completamente de vínculo de passagem para Penedo. Aham. Ou seja, você tem interesse de divulgar? Cara, Exato. como é que eu vou te falar não, cara? Não tem como. Você achou ali a sacada do negócio. Ali eu realmente me encontrei. E nessa fase que eu me encontrei, assim, foi uma fase muito interessante, porque durante um bom tempo nós tivemos uma grande carta aí de clientes. Bom, Eles cara. entenderam que era um bom veículo que conseguia abranger muito mais do que outros, Sim. porque tinha a questão da parte musical, tinha as redes sociais, tinha a parte informacional, tinha a questão do website, ou seja, a gente chegou a ter aí 650 acessos por dia, Bastante. durante Bastante. um mês, é uma quantidade considerável. Sim. Sim. Isso, claro, através somente do site da rádio. E aí, Fora aplicativo, É isso que eu ia te fora falar. os outros aplicativos E aí agregadores você e fomentava também centralizadores. as redes sociais e os aplicativos. Exato. Então nós tínhamos acesso por vários caminhos diferentes. Né? Pô, legal. Posteriormente teve o E YouTube. você trabalhou só com você mesmo ou tinha mais alguém que te dava esse suporte? Um exemplo, você que fazia parte das locuções, né? Porque você também é locutor. Então eu tô Exato, falando, o que mais que exato. você faz, cara? Tem umas coisas aí. Eu faço DJ umas locutor, coisinhas, puta merda. cara. Fala, não, sou pai, sou marido, sou filho. Não tinha outra pessoa melhor pra vir nesse episódio, não, Rafael. Ué, tô Com falando. certeza. Artista independente é isso, cara. É essa loucura, né, cara? É um caminho bem árduo, cara, mas é um caminho não é gostoso demais. muito, É gostoso. muito Eu tô me divertindo com isso aqui também. gratificante, cara. Quando eu te convidei pra vir, eu falei, vai ser papo bacana demais, cara. Vai ser papo bacana demais. Show. E, Sandro, eu acho assim, você tem falado, né, que puxou a tomada, encerrou. Cara, às vezes é só uma pausa. É só uma pausa, porque o insight que você teve com essa parte do seu grupo, do grupo B-Side, tenho certeza que foi fundamental para você estar onde você está hoje. Então, cara, pode ser que mais para frente você consiga novamente reerguer e ainda maior, porque Você hoje acha que você vale? tem... Ou foi... Hoje acho que com o YouTube, tudo que você alcançou sem ele, se você conseguir jogar isso para dentro É uma da possibilidade, plataforma, você desenvolve ainda mais. Você tem total potencial para isso, cara. Você já foram 12 já anos no conhece, ar, né? né? Qualquer um que fica 12 anos no ar. E aí eu ainda complemento o que o Rafael tá falando. Você falou assim, pô, pensei na possibilidade de um podcast. Cara, Guilherme e Rafael, a gente começou com esse projeto agora recente. Vou falar pra você, a gente tá exatos 3 meses, Rafael. 3 meses. 3 meses rodando. 3 meses. Entre estruturação e programação, 3 meses. Do primeiro episódio até hoje, a gente evoluiu bastante. E a proposta é cada dia melhorar, né? Quanto mais você faz, mais próximo da perfeição você vai chegar. Claro. Né? Eu particularmente acho que a perfeição ela nunca vai existir, porque você Guilherme sempre é vai chato querer pra melhorar. Tanto que a transição de sala vai acontecer em breve. Por exemplo, igual você falou que conhece, é o Léo, né? O cara que foi DJ com você. Pô, um dia senta eu, você e ele e o Rafael ali, ó. Sim. 4 pessoas trocando ideia.
Ele aqui na área técnica, porque tem que gerenciar e nós três ali. Claro. Pô, ia ser maneiro demais. Então, assim, eu já tô percebendo que a ampliação tá sendo necessária. Então. E aí, no seu caso, para concluir, é isso, cara. Eu pensei nessa possibilidade. Talvez você vire o jogo, Sim. ou talvez também não interesseu. Mas assim, talvez não precisa ser uma sala de um podcast tradicional, igual nós fizemos aqui. Sim, sim. Mas você dentro do estúdio, com a gravação e YouTube, cara. Entendeu? Vai ser legal pra caramba. Às vezes pode ser só uma programação dentro do. Eu tenho certeza, cara, que É. você vai ter Mas você esse deve ter insight. tido seus motivos de ter encerrado. Você deve ter tido seus motivos. Foi uma fase meio complicada no sentido de. É complicado, né, cara, quando você toma uma decisão de puxar a tomada, né? Puxar a tomada é um termo meio. Vamos desligar isso tudo aqui. Mas o puxar da tomada foi, eu confesso que foi algo que eu fiquei um pouco triste por um lado e um pouco, vamos lá, abalado, né? Afinal de contas, foi o meu primeiro veículo, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive de fazer vamos lá, um trabalho solo. Aquele primeiro amor, né? É o Tipo, primogênito, né? o primeiro amor. E assim, foi realmente, foi algo que eu fiquei um pouco triste. Mas ao mesmo tempo, já tinham a ideia de um outro projeto, né? Que é a Upside TV. Inclusive, ela está no ar. Vou deixar aqui o nosso endereço para vocês conferirem. É upsidetv.com.br. Nós já falamos sobre a MTV aqui hoje, Sim, né? E uma grande inspiração para a Upside TV foi a MTV. Hoje ela é uma web TV exclusivamente voltada para videoclipes de músicas. E tem muita coisa dos anos 80, 90, 70. Ou seja, continuo esse trabalho árduo e eterno do DJ, né? De garimpar, só que agora com imagens. com imagens. Então, fica aí o convite para todo mundo conhecer a upsidetv.com.br. Ela ainda está num período de adaptação e de, digamos, experimental. Na versão beta. Exato. Mas aqui, Mas deixa já tá rolando. Não, eu vi lá. Eu dei uma Já olhada, já tem tá algumas coisas lá. acontecendo. Depois você vai fazer o seguinte, você vai me passar lá a relação dos Links. links que você pretende, a gente coloca na descrição do vídeo Claro, no YouTube para perfeito. divulgar. E aí eu ainda vou dar outra alfinetada maior ainda para você. Eu Diga. acredito que você já tenha pensado nisso. E não deixe de ser também trabalho, mas também vem no viés que a gente conversou no off. Sim. Você vem colocando vídeos anos 80, 70, mas e se surge alguém hoje, regional, que queira lançar um clipe lá? É uma possibilidade, Exato. cara. Exato. É isso aí. Então. Bacana a ideia demais. Essa primeira fase foi uma fase que eu queria entender. Eu não queria, jamais vou abandonar a música, sempre vou ter veículos relacionados à música. E a Upside TV ela vem nessa pegada, ela vem numa pegada. Eu pesquisei, hoje em dia não existe mais nada, nenhum canal de música internacional, como por exemplo foi a MTV nos anos 90, anos 80. Na verdade, 90, né? Porque a MTV, eu acho que ela chegou no Brasil Eu início não dos anos lembro. 90. Eu não lembro. Sou meio ruim pra Ela data. encerra as atividades no Brasil em 2008 ou 2009. Isso, mas que ela a chegou última em VJ, 90. a última VJ da MTV é aquela menina da Globo que tem um programa à noite. Sei. Eu sou ruimzão pra nomes. A pequenininha lá que casou. A Tatá? A Tatá. É a Ela Tatá. foi a última VJ da MTV. É Depois verdade. dela verdade. encerra as ações. É ela e aquele Paulinho Serra. Isso. Sim, verdade. Então, a Upside hoje ela tem essa pegada musical, né? A gente quer trazer dar uma reativada nessa coisa. Sim. E tendo um canal, eu acho que um canal, ele vem de a curadoria. Isso eu acho. É muito entendimento do que você faz, né? Do que você se propõe a fazer. E que, de fato, o que você vende. Porque hoje em dia você tem um YouTube. A pessoa pode colocar no YouTube, no Spotify, se ela não quiser assistir o videoclipe. Mas eu acho que o fator humano, ele é muito interessante nesses casos, porque ele não é algo aleatório. Você assistindo a Upside TV, você não vai assistir algo aleatório. Tem um negócio aleatório. Tudo tem uma ligação. Sim.
entendeu? É a sua identidade. É a colocada identidade, ali. a curadoria. Então não é um algoritmo que está me dizendo, tá jogando músicas ou colocando videoclipes para as pessoas assistirem. Não é o algoritmo. Sou eu, tenho a minha curadoria na coisa. Tem a sua mão ali. Exato. E assim, como dessa vez eu tô indo literalmente sozinho, porque na Upside, por exemplo, lá no início da Upside eu tive a ajuda de duas pessoas da Rádio Upside, né? Quando eu falo Upside. Eu tive a ajuda de duas pessoas. Uma é o Eliezer, DJ Eliezer, e o outro foi o DJ Macrabe. Foram duas pessoas que abraçaram, olha, inclusive eu chamei eles para serem meus sócios. Vamos fazer? E ele, cara, olha, eu posso te ajudar do jeito que for. O que você precisar, você pode contar comigo. Mas sociedade, investir nisso, não. Eu falei, eu vou ter que comprar minha briga sozinho. Mas que bom que eu vou poder contar com duas pessoas que foram essenciais durante a existência da Rádio Upside. Entendeu? Foi o DJ Eliezer e o DJ Macrabe. Dois DJs também, né? E, cara, foi super bacana essa fase. Só que agora eu tô numa outra fase, implementando a Upside TV. E dessa vez eu tô sozinho. E eu tô tendo que aprender a fazer muitas coisas sozinho, inclusive a parte de vídeo toda que eu não entendia, nunca foi a minha área. Apesar de ter feito faculdade de rádio e TV, de ter feito. Cara, mas a gente nunca sabe tudo, né, cara? Na real, a gente sempre aprende mesmo. Eu digo no sentido de não ser a minha área inativa, né? Não que eu nunca tivesse visto, porque eu tive aula de coisas voltadas para TV, planos, né? Enquadramento, uma série de iluminação, etc, etc. Mas, assim, claro, você tem um apanhado, entre aspas, mais básico, são conhecimentos básicos. Existe né? uma amplitude muito maior Muito nisso. maior para você se aprofundar. E eu tô tendo que me aprofundar nisso agora. Inclusive, assim, eu não. O momento Upside TV agora, nesse momento, ela é algo embrionário que eu tô trabalhando, apesar de já estar no ar, com videoclipes full time, 24 horas por dia. A pessoa pode acessar de qualquer plataforma aí, upsidetv.com.br, e vá assistir videoclipes dos anos 80, 90, dos anos 70, coisas de Woodstock, coisas assim. Você garimpou ali e colocou. Exato. E eu acho maneiro você falar essa questão da curadoria e do humano. É muito o que eu e o Rafael tem feito. Agora eu puxava um pouquinho pro meu lado. né? Claro. É muito o que eu e o Rafael tem feito. Vou trazer a sua fala quando você entrou aqui. Né? Eu falei contigo, pô, vamos entrar aqui em casa, tá? Porque o estúdio é na minha casa ainda. Né? O acesso é pela minha casa. Em breve vai ser o acesso independente ali. Então, hoje você entra na minha casa. Eu abro a porta da minha casa para você. Aí você sobe a escada, eu achei legal que você falou assim, cara, que ambiente legal, que lugar aconchegante. Por quê? Porque é eu que fiz praticamente tudo. Eu e meu pai, que foi o braço forte de estruturar isso aqui e fazer. Muito Então, cada bacana. pedacinho que foi feito, cada coisinha que foi colocado, tem muito a minha questão humana. E o mais legal é que e isso não é só você, tá? Isso é uma realidade que todo mundo que chega aqui fala a mesma coisa. Cara, que lugar maneiro, pô, que estante legal. O ambiente em si, né, te faz entender isso. E o Rafa tá vindo nesse suporte comigo para me dar o apoio. E aí a gente volta, porque, cara, eu tô batendo quase meus 40 anos. Eu não queria falar a idade, que eu tô novinho, mas enfim. A gente vem de um contexto onde a internet era muito difícil, essas tecnologias não existiam. A gente Exato. vem nesse contexto do brincar na rua, do grosso da coisa, do viver na real. Então, isso que você faz não é artificial, não é a tal da IA que todo mundo hoje fala, né? Porque ela o Rafael gosta dessas paradas de tecnologia. Eu tenho que aprender. Isso aqui tudo para mim está sendo um aprendizado. Mas eu acho que quanto mais humano for, quanto mais detalhe da sua mão, de você, cara, fica mais gostoso, fica mais legal. Eu Fica acho bom. que não só isso, cara. Eu acho que essa coisa toda das grandes tecnologias que está sendo implementadas, necessário, eu né? acho que é legal. Mas eu acho que ao mesmo tempo não se pode exagerar nisso. Porque eu Você acho que tem a que partir ter, do tem que momento que ter. você exagera, você se torna dependente. Tem que ter Se um. tornar dependente, daqui a pouco você não sabe ligar a TV.
Porque a sua Alexa sempre fez isso durante 20 anos pra você, você já não sabe nem qual botão que você tem que apertar pra ligar uma isso aí, TV. cara. Entendeu? A gente vai começar a desaprender a fazer coisas básicas. Mínimo, o Mas básico. Entendeu? isso aí já está sendo induzido pela indústria. Exato, Você compra uma televisão hoje, ela não tem. No corpo da televisão, ela não tem mais botão. exato. Só tem botão de liga e A desliga. gente tá indo pra uma evolução de tecnologia sinistra. E a gente acaba tendo que se adaptar, cara. Sim, Tem que se adaptar. Mas eu sempre tento essa precaução. Porque tem coisa que eu sou quadradão ainda, cara. Eu Isso- também. fazer isso tudo aqui Nossa. acontecer pra mim tá sendo um desafio diário, cara. Mas cara. E eu Desafio vou te dizer diário. um grande desafio e eu vou te dizer mais. Eu bato Pô, palma, obrigado, cara. porque eu sei o quanto é difícil. É. Muita gente fala que quer fazer. A verdade é essa. Não. E eu tive essa noção muito com o website, com a rádio site. Tá vendo, Rafael, que não é só a gente? Eu chamei inúmeras pessoas. Verdade. Eu tive a oportunidade de conhecer e de chamar muitas pessoas que eu achava que eram interessantes. Que se essas pessoas trabalhassem algo nesse sentido de terem um programa, de terem, né? São pessoas comunicativas, etc. As pessoas acham muito legal, muito bonito, mas ninguém quer fazer. Ô, Sandro, na realidade, cara, sabe aquele ditado que a gente sempre ouve? A grama do vizinho, ela é sempre mais verde que a sua. Exato. Eu e o Rafa, a gente tem passado por isso aqui. Admiro quem senta na minha frente e fala isso porque então não é uma realidade só minha. Ah, não é? E eu admiro também o cara que olha pra mim, olha pra você e fala, também quero fazer. Então Exato. vem fazer, cara, vambora. Porque é muito difícil hoje em dia você, poxa, eu vou montar uma estrutura, E eu aí, vou fazer Sandro? a coisa acontecer e a gente sabe o que é o seguinte, não vai ver grana agora. Que grana, rapaz. Você vai ver a grana saindo do seu Grana. bolso, né? Eu não- A única Só grana que essa eu vejo é grana. sair, pô. Ué, não tem grana, cara. Tem horas que você tá fazendo as coisas acreditando num projeto futuro, igual a Upside TV. Agora, nesse momento, não tem grana. Não, pelo contrário. É um projeto embrionário. É só investimento. Fazer a coisa acontecer, entendeu? É investimento de tempo, é investimento Nossa. de grana, de equipamento, de uma série de coisas. É uma fala real. O tempo é dinheiro. Tempo é Exato. dinheiro, cara. Hoje em dia você vende seu tempo. E assim, o fato de fazer esse convite pra você, voltando ao mesmo assunto, não foi o único exclusivamente que eu queria botar aqui. Cara, eu ainda falei pro Rafa, falei, o Sandro é um cara que entende muito de áudio, tem experiência. Podcast pra ele, talvez, não sei. Não sei se é o primeiro que você participa, não sei se você já participou de outros. Primeira vez, cara. Pô, que Por bacana. incrível que pareça. Que bom, né, aí, ó, cara? mais uma Legal, satisfação cara, pra nós. legal. Espero que você tá curtindo o ambiente aí, Pô, tô como que tá curtindo sendo. demais, É cara. a primeira de muitos. Tem Primeira de certeza que muitos, a gente pode vai ter te chamar certeza. mais vezes. Estamos E aí, cara, quando eu te convido, é porque, assim, eu acompanhei o projeto da rádio quando eu comecei a seguir ela lá, que eu ouvia e tal. Sim. E aí eu falei assim, cara, o cara pra estruturar o negócio desse aqui, pra fazer uma rádio dessa aqui, pra fazer uma... Oh, deve ter sofrido muito. Deve ter passado muito apuro. E aí você vem de encontro ao projeto que eu tenho, de montar esse podcast inteiro, de abrir esse veículo de informação aberto, amplo, para quem quiser ir lá no YouTube, isso vai estar lá para sempre, até Sim. que um dia aconteça, sei lá. E mostrar, cara, que é difícil para todo mundo. E Já que tá não é. acontecendo. Oi? Já está acontecendo. Então, assim, é complicado, é difícil. E te trazer aqui e mostrar que o artista independente, você talvez não se considere um artista nato, mas você veicula a arte de pessoas. Sim, com esses trabalhos, sim. E aí não deixa de ser. E você veicular a arte em si, você também trabalha pro artista. Exato. E é difícil pra caramba, porque você teve apoio de alguém? Você criou ONG pra ganhar dinheiro de algum lugar? Alguém injetou dinheiro em você? Não. Meu irmão, Com relação eu acho que a doideira. minha vida, ela sempre se cruzou com a arte, né? O fato de ser DJ, e eu sou músico também, sou batera. E eu sempre trabalhei com música, com rádio, que é ligado à música. Eu tenho uma empresa também de sonorização, Sim, eu ia de chegar lá estruturas também. para eventos. Todos os meus trabalhos hoje em dia, eles são relacionados com a música, com a arte, com o entretenimento. sim. E, assim, essa ligação sempre foi e sempre será muito forte, né, cara? Eu acho que tudo que eu faço tem uma interligação entre as Muito próprias grande. coisas. E
como é que eu posso dizer, cara? Eu, particularmente, são áreas que eu sempre adorei, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com isso, com arte, com a música. Eu não vivo, eu acho que se um dia eu ficar surdo, eu vou embora desse planeta. Cara, doideira, eu vou embora, porque doideira. eu não. A sua vida é isso aí, cara. Minha vida é essa. Eu acho maneiro locução demais. Eu acho assim. Você de toda forma, você é um completo ali. Montou sua rádio, é locutor também. DJ, que eu acho bacana. Você chegou a fazer com vinil mesmo ou só picape? Poucas Poucas vezes com vezes? vinil. Com vinil eu peguei assim. Não. Porque Não deve. vou falar poucas vezes, não. Foram muitas vezes. Profissionalmente, não. Ah, sim, sim. Mas eu aprendi no vinil. Aí. Eu tinha duas picapes, um mixer. Nós tivemos aqui também essa semana com o Fernando. Sim, o Fernandão. Fernandão é gente grande boa amigo, demais, cara. gente boa demais. O Fernando também trouxe umas histórias aí muito bacanas. É engraçado, né, cara? Porque eu sempre conheci de nome o Fernando, mas conhecer mesmo como pessoa, Nossa, cara. tem, sei lá, uns 10 anos só. Gente boa toda a vida. Gente boa finíssima, demais, cara. gente boa Grande demais. amigo, grande amigo, grande profissional, grande DJ. Bacana demais. Cara, pô, o Rafael, a gente já tá combinando outro episódio com ele aí. É, É o que eu tô bacana. falando, cara. São O Fernando pessoas é que dá pra gente. literalmente grande. Não, o cara É um- verdade. o cara é Um grande. abraço, Nandão. Ele é gente boa. Um abraço, Fernando. Você tá vendo? São pessoas que a gente pode, em breve, senta todo mundo ali e vamos trocar Pô, ideia. seria muito Pô, interessante. maneiro. Tá isso, vendo cara. como é que as coisas vão. Aí eu te falei do roteiro. Deixa a coisa rolar, cara. Deixa acontecer. Sim, sim. E Sandro, cara, eu acho que assim, dentro do seu grupo, faz uma resumida pra galera. Que eu acho que senão a gente vai ficar até 6 horas da tarde conversando aí, cara. Pô, pra mim não tem problema, não. Tô brincando. Não, então, eu acho que é interessante a gente passar por um assunto que eu não passei. Bora? O DJ Sandro DJ. DJ Sandro É DJ, verdade, ele verdade. começou lá atrás, muito cedo, lá com, sei lá, 14, 15 anos. Inclusive, há pouco tempo atrás eu recebi uma foto, que eu acho que é a foto mais antiga que eu tenho do DJ Sandro DJ tocando. Eu tinha 14 anos, cara. Caraca. Você tem 30 anos, eu tô velho também. Não, fala não, fala não. A Barba Muito Branca tá bacana, condenando, cara. tá condenando. Muito legal. Fiquei muito feliz com um grande amigo das antigas que revirou os álbuns de fotografia E lá e achou, sei achou lá. uma foto minha tocando numa festinha na casa dele. Nessa época não era profissionalmente ainda, mas já trilhava esse caminho, né? E, cara, de lá pra cá muita coisa bacana aconteceu. Mas eu acho que o mais interessante de falar é algo que eu parei pra pensar nisso foi ano passado. Acho que foi ano passado. É bem louco isso, né? Eu sou nascido não, mas criado em Resende, né? Eu sou de Três Rios, mas logo depois que eu nasci, eu vim pra Resende e fui criado aqui. Morei um tempo no Rio, depois morei um tempo em Penedo, voltei pra Resende. Mas, apesar de ter tocado em muitos lugares aqui em Resende, muitas coisas bacanas, as coisas mais legais que eu fiz, as coisas mais, assim, que me trouxeram notoriedade, não foram aqui, cara. Engraçado isso, né? Eu parei pra pensar nisso no ano passado, que eu queria algumas respostas. Aí eu comecei a vasculhar minha mente. Falei, cara, meu, olha o que eu fiz aqui. Olha que legal que aconteceu aqui. Olha que, pô, aqui em Resende também foi legal, mas olha aqui. O evento mais recente que eu vi você tocando foi no Piabas, né? Piabas Rock lá. Então, até por isso. Lá eu não fui, nunca fui no evento lá. É muito legal. Mas todo mundo fala que é um dos melhores eventos cover que acontece na região. É. E nível profissa mesmo. Não, nível profissional. E eu vi que você teve lá, você tocou, você fez som lá. Eu queria chegar nesse assunto também, mas a gente vai desviando e volta pra onde a gente quer. É. E eu acho que ali, cara, foi um dos eventos, ao meu ver, tá? Pode ter sido um dos melhores que você fez, né? Acredito eu. Ou não. Foi um dos melhores, com certeza. Mas assim, quando eu falo a respeito disso, né? Pô, as coisas mais legais que eu fiz, legais no sentido de que pra mim foram legais. Uhum. Entendeu? Tem coisas que são muito legais pra todo mundo, mesmo pra quem tá fazendo. É normal Mas também. as coisas que te trazem mais notoriedade, pô, cara, que negócio legal que eu tô, né, cara? Olha só onde eu tô, cara. Eu não tô...
aqui tem muita gente que queria estar aqui, né, cara? Olha que legal, onde é que você tá indo, cara. O nível Isso que é eu tô muito chegando. bacana. Não pelo amor de Deus, por ego. Não. Não, Não, mas cara, profissionalismo. Isso pra mim é Pô, profissionalismo. Cara, é igual eu aqui. Agora eu vou te interromper. É igual a gente aqui. Tem episódios que a gente grava. Sim. Mas tem episódios que é igual o seu, pô. Maneiro pra caralho de trocar ideia, sabe? É uma parada Pô, bacana. Aí, bacana. não, isso é real, isso é real. Tem episódio que você fala, não vai rolar, mas bora, tamo aqui. Profissionalismo. Pô, Existe a diferença, que é isso que tá rolando hoje aqui, cara. Nosso papo, nossa ideia, experiência, bate-papo, o Rafael tá lá. Pena que a gente tá sem câmera com ele, dá uma coça nele depois. problema não. Não, é de boa. E aí, quando chega o exemplo, lá na frente, eu chego num nível. Porque isso aqui também não deixa de ser uma versão beta. Caminhando para um processo de Cara, evolução. nós sempre estamos numa versão beta. E aí, mas aí suponhamos que Sempre. que eu chegue num determinado lugar. Não é questão de ego, ô Sandro. Na minha cabeça não é ego, cara. Sim. Ó o tanto que você trilhou, cara. Cara, mas é que tá, não é, cara. Às vezes você olhar pro lado e você, cara, olha que parada maneira que eu tô fazendo. Uhum. Não é questão de ego, é assim. Cara, eu tô aqui por exemplo, vou te dar um exemplo claro. Pô, eu sou muito fã do B.B. King. Sim. E, cara, foi esse ano. Eu tive a oportunidade pela segunda vez ser o DJ oficial do circuito Sesc Jazz e Blues Sim. da edição de Ipiabas, né? Esse foi o segundo ano que eu fiz lá. Graças a Deus eles gostam bastante do meu trabalho. E, cara, tava do lado do cara que tocava junto com o B.B. King, velho. A, a sobrinha do B.B. King também tocou no festival. E você Cara. vê uns caras, o Bugalu acho que era, sei lá, backing, ou alguma coisa do B.B. King, tocava junto com o B.B. King. A sobrinha do B.B. King também tocou no festival. Aí tinha J.J. Thames, que eu tinha assistido no Mauá Blues há uns 4, 5 anos atrás. Sensacional, velho. E você lá, num cara? festival, você sendo DJ do festival durante 3 dias, você tá lá, pô, de A 12 a notoriedade que você 14 vai horas ter, cara, a por visibilidade dia. que você tem. Aí você olha assim, cara, Maneiro. em contrapartida, é um suador do caramba pra você fazer alguma coisa aqui. Cara. Você entende? Entendo. Por Um isso. suador, uma coisa que você tem que, porra, se E aí? esforçar, botar. Nossa Ô, Sandro, mas isso aí senhora! vai muito de encontro ao que eu tô fazendo aqui Aí nesse você projeto, para e cara. olha, cara, o cara do B.B. King aqui, você fazendo as coisas junto com essa galera, cara, você abrindo o show dos caras, você fazendo uma Rapaz. parada, sendo respeitado, sendo bem tratado, valorizado, É isso aí. sendo, pô, sem mais, sei lá, o que mais, pô, respeitado no sentido, cara, você tem um camarim pra você, cara. Então, cara, e aí é o que eu te falo, Tem entendeu? vem de As pessoas encontro a isso respeitam- aqui, cara. te respeitando como artista. Aí como você chega artista. aqui, um suador pra caramba, você fazer um negócio ali, entendeu? Te entendo. Você acha que eu tô fazendo isso aqui independente à toa? Não é? Eu sei lá, às vezes eu fico meio. Sabe por quê, cara? Eu acho assim. Cara, aí eu acho que o santo de casa, cara. Eu acho que tem essa coisa do santo de casa, sabia? Não sei se é só isso. Eu acho que tem. Não é só isso, não. Sabe por quê? Porque Nós vamos entrar em outros tema polêmico, lugares, Sandro. Nós vamos entrar em tema polêmico. eu acho que nesses casos, você não sendo santo de casa, você não é o cara que todo mundo já te viu. Já Na viu, realidade, eu acho que é entendeu? credibilidade. As pessoas, às vezes, não vê credibilidade no seu trabalho. Mas é o santo de casa. Então, pode se resumir nisso, sim. Eu, pelo menos ao meu ver. Eu sou o Guilherme hoje, o host do podcast 144. Rafael hoje é o host do podcast Método Wesleyano, que é da igreja dele. Método Wesleyano Podcast. Suponhamos que você resolva ter o seu podcast. Cara, eu vou. Você queria uma água? Uma água. Ô, Rafa, dá um suporte pra nós. Tem essa água aqui, cara. Eu levei 2. Certo? Obrigado. Eu tava bebendo nesse copo aí, mas É. se não tiver problema pra você. Aí, suponhamos que você resolva abrir seu podcast. Velho,
você vai me ligar e falar assim, Guilherme, você pode me ajudar? Não, não sei. Igual eu fiz com você aquela vez. Tava passando aperto de áudio aqui, não tava conseguindo configurar de jeito nenhum. Sandro, você na hora me mandou áudio, me respondeu, me explicou, não consegui resolver. Mas não foi por falta de orientação sua, não foi porque você não quis me transmitir a informação, porque eu não dei conta de resolver. Resolvi de outra maneira, nós estamos aqui trocando essa ideia hoje. Aí suponhamos que você monte seu podcast lá. E aí você não consegue configurar uma câmera. Aí você me liga, Guilherme, olha só. Suponhamos que você também não tenha me ajudado nisso. Aí eu vou falar assim, eu vou ajudar o Sandro porra nenhuma, não. O cara vai ser concorrente meu. Tem essas coisas interioranas. Sacou Né? qual que é do negócio? Então, não é isso. Então, igual você falou assim, pô, eu cogitei a possibilidade de fazer. Meu irmão, vambora. Se você precisar de mim, eu te ajudo lá. O que você precisa? O que você quer que eu faça? Você quer que eu vou aí só para olhar, se ajudar a fazer alguma coisa? Eu vou. Então, quando eu falo da questão da credibilidade, é porque muitas vezes as pessoas de casa, realmente, é o que você falou, talvez possa ser o santo de casa, sim. Eles não conseguem ver o seu trabalho porque eu estou no meu patamar de eu sou o cara. E aí eu não vou acreditar em você, porque talvez você seja uma concorrência para mim. Então, É o meu modo de pensar, tá? Claro, É o meu claro. modo de pensar. Eu concordo contigo até certa parte, Sim. mas eu acredito que essa coisa, eu acho que o principal tá nisso, é o santo de casa. Pode ser sim. Infelizmente, as pessoas elas têm uma dificuldade. O que eu ouvi falar sobre isso? É complicado. Que eu lembrei como é que é? Não vou me lembrar. Mas é tipo aquela coisa do. O técnico de futebol não come açaí na açaiteria do jogador. Você não valoriza o seu trabalho de casa, cara. Você não valoriza a prata da Exato, eu casa, acho que você tem tá dando muita tiro no coisa pé. voltada para isso, né, Você tá cara? dando tiro no pé, você não Eu valoriza a acho prata uma- da casa. Você vai tender a trazer pessoas que talvez tenham menos capacidade do que tá perto de você. Mas assim, eu não vejo isso só com relação ao meu trabalho, Não, é não. tudo. E eu tô vendo uma coisa que eu não tinha, não via há alguns anos atrás. Muitos dos artistas da nossa região que hoje moram aqui, que moram em Penedo, muitos não, alguns, eles já entenderam isso e estão procurando outras praias. Tá vendo um Sim, monte de sim. bandas de Resende, de Penedo, começando a Fora se daqui. apresentar em Volta Redonda, Sim. começando a ir para outros lugares e conhecer outras realidades. Você sai da sua zona de conforto E eu aqui, digo, de onde é fechadinho. eu digo realidades em todos os sentidos. Realidades de estrutura para evento, realidade de estrutura de produção. Sim. Tipo, você para pensar, você não tem um lugar aqui que você vai tocar, vai se apresentar e tem um camarim, tem coisa lá para você. Ó, Coisas que isso são. aí é um viés, cara, que esse projeto ele contempla muito. Eu De acho que eu você mostrar a respeito, realidade cara. da cena Respeito, né? independente. Eu acho Quando eu muito. falo cena independente, é tudo. É você Tudo. que veicula a arte, é você que faz sonorização, é você que é locutor, é o cara que é artesão. O Leandro Logan esteve aqui comigo também. O Leandro sentou, Gente tocou violão finíssima. aqui, gente boa demais. Falou da questão do artesanato dele, a dificuldade é a mesma. Então, cara, quando eu chuto essa bola e vamos ver o que vai acontecer, é uma realidade para todos nós. Sim, Inclusive eu, que tô aqui dando a cara a tapa para mostrar a realidade de todo mundo, cara. cara. E assim, eu acho que se a gente entrar nesse viés mesmo, cara, nós vamos chamar muita gente aqui, não falar horas e horas e não vamos chegar numa conclusão. Exato, Não chega numa conclusão. exato. E eu acho que ainda entra aquela outra questão que a gente estava conversando antes, que é aquela coisa do. O que faz com que a cena ela seja replicada ou Desvalorização. continuada, né? Aquela questão da desvalorização. Acho que quando você desvaloriza lá na frente, e eu acho que desvalorizar não é só a questão monetária da Não, coisa. não. É questão de desvalorizar a pessoa como artista ou não dar a estrutura perfeita para que esse artista entregue o melhor, É, entendeu? Eu acho isso que aí. todas essas coisas elas influenciam no produto final. E é aquilo que a gente estava conversando, quando ele é mal remunerado lá na frente, quando ele Vai refletir pra gente aqui na produção. ele vai refletindo em todas as cadeias. Você vê isso hoje aí. a parte de estúdio por aqui, não vejo um grande funcionamento. Você posso estar falando uma grande besteira.
Mas eu não vejo um grande volume de produções, por exemplo, em produções independentes, músicas sendo gravadas. E aquilo também, não só gravado, mas gravado, lançado, escoado, A né? Porque não gente, a adianta você gente aqui em fazer e Resende. segurar esse Não material. tem estúdio sim em Resende aqui, a gente Tem. sabe. Não, Tem. que Você tem a também gente conhece. sabe. Mas eu acho que a gente tá num processo de engatinhar também, cara. Então, lá atrás, no comecinho do episódio, eu ia citar uma situação. Eu acabei esquecendo e eu sempre falo. Eu fui no workshop em Partido Alferes com o Liciel Franco. Não sei se você conhece. Não. O cara é do analógico, totalmente analógico. E aí eu até comentei com o Fernando. E lá eu fui conhecer a raiz, a matriz de onde tudo começa. Porque o cara não tem computador. O cara grava no analógico 100%. E aí eu tive experiência de conversar com outros participantes do workshop também. E aí a gente chegou em várias conclusões, assim, do que o streaming chegou para acontecer. E isso desvalorizou muita coisa. Isso veio trazendo um retrocesso. Melhorou algumas coisas, mas trouxe retrocessos em outras. E lá, o cara não faz gravação de artista renomado. Uma stream para ele não funciona. Ele já teve, a galera já convidou ele. Não grava. Ele só grava artista independente. Só. O cara chega, ele faz o pacote lá, tem alojamento, a pessoa fica lá, 3 dias de gravação, grava tantas músicas, é X. E não existe isso hoje. É muito difícil. O cara vive daquilo ali. Tem a rede social dele e tal. Então, quando a gente fala nessa questão da valorização do artista, e quando eu falo que a gente está engatinhando, é porque eu fui conhecer uma realidade lá para tentar entender o que eu estou fazendo aqui. Exato. Não que eu fosse aplicar tudo que é o analógico dele lá para o meu digital. Sim. Não, eu fui entender a realidade do estúdio de um cara que é profissional Há muito tempo. há muito tempo. Então eu falo que aqui em Resende a gente ainda está engatinhando. A gente está em processo ainda de passinhos. E precisa virar a chave para todo mundo. E quando eu faço isso aqui, é nesse objetivo, cara, de ter visibilidade para as pessoas. Ah, o Guilherme Santos tá falando um monte de besteira lá, por 1h30 já se bobear. 1 hora? Quanto tempo já, Rafa? 1 hora e cacetada. 1h29. Tá vendo? Passando rápido. Como é que eu não tenho, como é que eu não tô tão perdido no Pô, tempo? essa fala aí é clássica, passando rápido. Nem parece, né? Nem A gente tem parece. uma Então, regra dos Sandro, 15 assim, aqui que é fogo. a regra dos 15 minutos eu falo para todo mundo. Os primeiros 15 minutos você fica tenso, porque você nunca participou disso, é diferente, é estranho. Dos 15 aos 30, você começa a ambientar, você tá tranquilo. Até os 45 para frente, quando fala acabou, você fala, pô, mas já, cara? Já? Então, Sandro, eu acho assim, dentro do que eu propus, dentro da sua aceitabilidade do convite, eu acho que a gente conseguiu abordar muita coisa. Eu queria conhecer essa sua história de como que surgiu esse contexto da rádio, a sonorização, da locução, do profissional que você é. Eu acho que a gente já praticamente encerrando isso aqui. Eu só tenho a te agradecer realmente pela sua vinda, pelo tempo disponível para nós. Rafael, acredito que tenha curtido também. E, cara, Bastante. eu acho que é isso. E vamos fomentar isso, cara. Vamos fazer isso acontecer. Vamos divulgar. Como eu te falei, o episódio vai demorar um pouquinho a sair, que eu tenho outras coisas ainda para rolar. Mas tá guardadinha as 7 chaves aqui. A porta sempre aberta para você. Insisto de você pensar nessa possibilidade lá. Que experiência você tem? Faz seu podcast lá. Começa a ampliar. Precisar de mim, estamos de braços abertos. Bom que você veio, teve essa experiência de saber como que é. Aqui Exato. também na versão beta eterna, igual você falou. Cara, eu sempre considero assim, cara. A gente sempre vai aprender algo, sempre vai. Nada é permanente. Sim, sim. A impermanência é permanente. Sabe uma coisa que eu queria deixar assim, até pra gente para um próximo episódio, e talvez, né, sinta-se à vontade. Se quiser já começar a gravar ele agora, a gente já pode começar. A gente tem que colocar isso na cabeça de todos nós que estão veiculando arte, o artista em si, de parar com essa competitividade. Não existe isso. Eu acho duas Não existe coisas, isso. cara. Eu acho que, claro, essa competitividade eu acho que é uma grande besteira. Eu acho que os artistas eles têm que entender que sem a arte, sem eles, outras mecânicas não funcionam. Não funciona. Então, assim, enquanto os próprios artistas não começarem a se valorizar e a valorizar o trabalho do amiguinho, a coisa não vai fluir. Isso que você falou é interessante que
Eu já citei em alguns episódios, vou citar hoje de novo. Me marcou muito, porque eu gosto muito disso. Saiu recentemente um filme nacional, Aumenta Que é Rock. Sim. Que ele vai contar a história da Rádio Maldita FM, a Fluminense. Maldita. E é isso aí que esse filme mostra isso que você falou. O rock nacional brasileiro, né? O rock nosso aqui, anos 80, ele bombou, ele foi muito... E até hoje, Guilherme tá aí, ele vai para um evento no próximo final de semana aí, justamente de rock nacional anos 80. Por que deu certo? Porque os caras se juntaram. Exato. Porque os caras deram a mão pro outro. Onde eu vou, o outro vai. O Dinho, eu já vi entrevista do Dinho no Capital falando quantas vezes eles ali, molecote, o pessoal do Legião mais velho um pouco, do plebe mais velho, carregava eles. Bota os caras pra abrir aí, bota os caras. Porque se não for um fomentando o outro, o negócio não vai pra frente, cara. Cara, mas isso já tá desenhado há muito tempo. Se você parar pra perceber o que os sertanejos fazem, é justamente isso. É justamente isso. Só que eles põem pra abrir a galera que faz parte da mesma agência deles. Então, os assim, né? O formato não é um formato novo, é um formato velho. Entendeu? Que dá certo, pô. Exato, é só aplicar. É isso aí. É só fazer a coisa acontecer. E um vai levantando o outro. Exato. Sandro, eu acho que é isso, cara. Vamos fazer uma brincadeira final aí? Vai lá. Diga. O microfone é seu. Faz o encerramento aí, como se fosse o locutor hoje do podcast 144, da Rádio Upside. Faz o encerramento, chama a galera aí pra participar, com aquela voz aveludada que eu não tenho. Bora lá. É contigo. Cara, antes de mais nada, eu quero muito agradecer aí ao convite de vocês, porque é sempre um prazer a gente ter a oportunidade de bater um papo que bacana, muito aberto, cara. franco, né? Falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho das coisas que nos aconteceram, que até hoje muitas delas acontecem, cara. Então, assim, muito obrigado mesmo, cara, que Guilherme. isso, cara. Eu que te agradeço aí pela sua presença e disponibilidade de tempo aí. E vou fazer o convite a todos vocês, né? A conhecerem o podcast 144. Prazerzaço fazer parte desse. E confiram no YouTube. Qual é o canal no YouTube? Estúdio 144 também. Estúdio 144, né? Isso aí. Então é isso, gente. Um grande abraço a todos vocês. Sandrão, obrigado. Cara, seja bem-vindo, Eu porta que sempre agradeço, aberta. cara. Agora eu faço o meu encerramento, que não é tão bonito a voz quanto do Sandro. Mas, galera, sejam bem-vindos sempre. Como eu falei lá no início, eu não sou um cara que fica interrompendo o episódio para pedir para você se inscrever, para você clicar aí no botãozinho de compartilhar, ativa sininho, notificação. Então sejam bem-vindos. O episódio vai estar aí sempre que possível. Nós vamos estar fazendo, veicular essas informações, assunto de grande relevância com pessoas igual o Sandro. Cara, sejam bem-vindos sempre. Rafael, obrigado mais uma vez pela área técnica, esse suporte sempre que você nos dá. Sandro, mais uma vez, só tenho te agradecer. Cara, brigadão. E é isso, rapaziada. Fica com Deus. Até a próxima aí, gente. Valeu. Peraí, pessoal, peraí, Opa. rapidinho. Rafael, foca em mim, foca em mim. Já que ele falou da voz aveludada, Estúdio 144. Isso aí. Rapaziada, valeu. Sandrão, obrigado, Valeu, meu irmão. cara. Um Tamo grande junto, abraço. tá? Obrigado a todos Prazerzaço. vocês. Até a próxima. Show de bola, meu cara. Já foi? Já, pô. Então tá E aí, ótimo. curtiu? Curti demais, cara. Gostosinho, né, cara?